Irmãos, bom dia a todos. Vamos continuar os nossos estudos devocionais aqui em Gálatas. Tem sido um tempo muito gostoso, um tempo precioso de nos aprofundarmos na palavra de Deus. E eu acredito que hoje Deus trará uma mensagem diretamente do coração dele, para que nós a ouçamos e para que sejamos desafiados também a colocar em prática essa palavra, né? Até agora nós já estudamos aí os capítulos 1 e 2 do livro de Gálatas e vimos como Paulo defende a sua autoridade apostólica nesses dois capítulos. Agora nós vamos ver um pouquinho mais de como Paulo fundamenta a sua teologia contra aqueles desvios que estavam acontecendo nas igrejas da região da Galácia. A partir do capítulo 3 e no capítulo 4, nós vemos Paulo então colocando essa fundamentação teológica ou teórica para que nos capítulos 5 e 6 ele coloque a forma prática de como então os gálatas deveriam praticar todo esse ensino, toda essa palavra que foi ensinada pelo apóstolo Paulo. Então nós estamos ali no capítulo 3, vamos ler dos versículos 1 até o versículo 14. Vamos lá. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Até aqui, irmãos. Aqui nós vemos então Paulo já indo com os dois pés no peito dos Gálatas. Ele foi, sem medo de ser feliz, chamou os caras de insensatos. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Paulo ele recebeu a notícia, de que os Gálatas haviam se desviado da fé, estavam recebendo aquela doutrina como uma doutrina verdadeira. Uma das estratégias que os judaizantes estavam usando para deturpar o ensino de Paulo era a estratégia de falar mal de Paulo. Então, por isso que Paulo defende a sua autoridade apostólica nos capítulos 1 e 2. Os judaizantes estavam dizendo assim: esse Paulo aí que pregou para vocês, esse Paulo ele não tem autoridade apostólica. Quem é ele para falar alguma coisa?
né? Então Paulo vai e defende a sua autoridade apostólica mediante a este confronto aquilo que ele já tinha pregado. No entanto, agora Paulo então vai falar assim: gente, vocês estão sendo insensatos, porque vocês receberam a palavra pelo Espírito e agora vocês estão querendo voltar às práticas antigas. Vocês receberam a palavra pelo Espírito Santo, pela fé, e agora vocês estão querendo, pelo esforço próprio, continuar aperfeiçoando a salvação. E a salvação, meus irmãos, ela é operada por meio do sacrifício de Cristo. Então nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e ela logo depois que nós experimentamos a salvação, nós passamos então pelo processo de santificação, que é uma obra do Espírito. É uma obra do Espírito Santo, não é uma obra nossa. Claro que nós precisamos buscar e dar espaço para que o Espírito Santo atue em nós. Nós vamos ver isso mais profundamente no capítulo 5. Então, nós abrimos espaço para que o Espírito Santo entre e ele atue em nós, mas não é pelo nosso esforço. Por mais que nós busquemos ser santos, por mais que nós busquemos praticar todas as coisas que estão na Bíblia, nós vamos descobrir que pelo nosso esforço nós não vamos conseguir, porque Deus é quem olha para nós, Deus é quem nos considera santo, porque ao olhar para nós, Deus não vê nós como nós somos, Deus vê o sangue de Jesus que nos cobre. E por isso nós somos santos. Porque o que Deus vê ao olhar de cima para baixo é o sangue de Jesus que está sobre as nossas vidas. A partir do sangue de Jesus, então, e a partir da obra santificadora do Espírito Santo, então nós temos a oportunidade de aperfeiçoar a salvação, de passar então por esse processo de santificação. Paulo passa então a repreender os Gálatas, já que eles estavam praticando um ato de insensatez. Ó Gálatas insensatos, vocês recebem a palavra de Deus e depois querem, pelo esforço próprio, fazer as coisas para adquirir a santificação, para continuar nos caminhos do Senhor, né? Então, essa insensatez parecia que eles tinham sido enfeitiçados. Claro que aqui nós entendemos que é uma figura de linguagem, ninguém os enfeitiçou realmente, mas Paulo está dizendo assim: puxa, vocês estão fazendo de uma forma que parece que alguém colocou um feitiço em vocês, parece que vocês estão hipnotizados, parece que vocês tomaram algum remédio que está conduzindo vocês às práticas insensatas, já que eles receberam a palavra com muito fervor em seus corações. Bom, o que nós podemos aprender com tudo isso? Certa vez eu ouvi um colega, né, cristão, dizendo assim: a vida cristã é cheia de altos e baixos. E aquilo me intrigou muito, porque eu tinha acabado de me converter e eu estava pensando assim: puxa, será que realmente eu vou ter altos e baixos na minha vida? Será que um dia eu vou estar lá, muito bem com Deus espiritualmente? E será que no outro dia estarei lá embaixo, estarei na deprê, estarei assim mal com Deus? Eu não quero isso para mim. E então eu comecei a orar a Deus: Deus, o que o Senhor quer de mim realmente? Como que o Senhor quer que eu desenvolva esse projeto redentivo na minha vida? E eu passei por um retiro, né, e dentro desse retiro eu ouvi um pastor dizendo para mim assim, contando o testemunho dele, né? Contando o testemunho, falando assim: olha, na minha vida, desde que eu me converti, a minha vida sempre foi uma ascendente. Nunca foi de altos e baixos, mas sempre numa ascendente. Eu sempre busquei mais e mais a presença de Deus e eu nunca voltei para trás. Eu sempre fui adiante. Uau! Quando eu ouvi aquilo, eu falei assim: uau! É isso que eu preciso. Eu preciso me colocar numa posição de crescimento ascendente. Eu preciso me colocar, ter uma postura
cristã de crescer sempre. Não de altos e baixos, não de receber essa falácia, né, essa mentira nas nossas vidas. E sabe, irmãos, muitas vezes nós recebemos essas palavras como verdade para nós. Muitas vezes nós recebemos as palavras de outros irmãos como sendo verdade para nós. Ah, tudo bem a vida cristã ser cheia de altos e baixos. Tudo bem a gente ter um dia bom com Deus, outro dia mal. Um dia a gente orar, no outro dia não. E sabe, a gente vai tendo uma vida medíocre, porque nós recebemos essas palavras como verdadeiras para as nossas vidas. E o que eu quero te incentivar hoje, meu irmão, minha irmã, é que nós tenhamos uma vida de ascendência sempre na presença de Deus. Se nós fomos chamados por Deus, se nós fomos separados, consagrados por Deus, nós já recebemos a salvação em Cristo e pela fé nós já professamos essa salvação, então nós vamos ter uma vida de completa ascendência. Nós não vamos receber as palavras de maldição, nós não vamos agir como insensatos, dizendo que tudo bem um dia estar bem e outro dia estar mal. Nós vamos ter consistência naquilo que nós temos aqui de fé cristã, de vida cristã. Consistência é uma palavra muito forte que hoje em dia tá na moda por causa dos coachings aí, né? E aí a gente fica pensando assim, puxa, será que eu tenho uma vida com Deus consistente? E é isso que eu quero trazer como meditação hoje. Será que a minha vida tem sido insensata ao ponto de voltar às práticas antigas, voltar àquilo que a gente fez antes, né? Sentir saudade daqueles tempos onde estava mergulhado no pecado, onde você praticava todas as coisas segundo o seu coração. Então, nós precisamos entender que a vida cristã é uma ascendência, é um caminhar diário, para cada dia nos parecermos mais com Cristo, cada dia sermos mais semelhantes a Cristo. Insensatez é voltar às práticas antigas. Insensatez é você virar as costas para Deus e dizer assim, não, eu não quero Deus, eu quero as coisas que eu fazia anteriormente. E sabe, irmãos, a vida cristã é abrir espaço para que o Espírito Santo atue. E o Espírito Santo, diz lá João capítulo 16, versículo 8, né? O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo ele vai nos convencendo diariamente em relação ao pecado. E aí, quando nós estamos diante de decisões que nós precisamos tomar, consulte o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos mostrar a direção a qual nós devemos seguir. O Espírito Santo vai nos mostrar se nós estamos indo para mais perto de Deus ou se nós estamos nos afastando de Deus. Nós precisamos entender isso, irmãos, que a nossa vida cristã precisa ser sempre ascendente. Por quê? Porque nós estamos indo para mais perto de Deus. E Deus é muito santo. Deus é como se fosse uma luz que quanto mais perto nós chegamos dele, mais nossos pecados vão aparecer. Mais os pecados que a gente possui vão ficar reluzentes, cintilantes na luz de Deus. Então nós vamos precisar cada vez mais abrir mão de nós mesmos, abrir mão desses pecados de estimação que muitas pessoas têm, aqueles pecadinhos, sabe, que a gente vai cuidando com muito amor e carinho dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, e nós vamos abrindo mão desses pecados para nos achegarmos mais próximos de Deus. Não aceite mais uma vida cristã de altos e baixos. A partir de hoje, a sua vida cristã vai ser uma vida cristã ascendente em nome de Jesus. E aqui nós temos também uma outra ilustração que Paulo nos conta, que é a questão de Abraão.
quando Abraão ele recebe a promessa, ele recebe a bênção lá em Gênesis capítulo 12, ele recebe a bênção de Deus muito antes de ter sido dada a lei. Então, depois a gente vai ver que foram 430 anos, né, mais de 400 anos, antes de ter sido escrita a lei de Moisés, Abraão recebe a bênção, recebe aquela promessa. E aí nós vemos aqui que Paulo fala sobre essa bênção que estava sobre Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, vamos abrir lá, quem tem a Bíblia aí, fácil. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, diz assim: Então o Senhor disse a Abrão, ainda nem era Abraão, né? Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Irmãos, nós vemos aqui uma promessa de Deus dizendo: todos os povos da terra serão abençoados. Quando diz todos os povos, no hebraico, aqui está querendo dizer todos mesmo. Então, todos os povos significa nós também. Nós que não somos judeus de nascimento, não somos nascidos lá em Israel, mas nós somos povo de Deus agora. Por quê? Porque hoje nós recebemos a adoção como filhos. E esse processo de adoção como filhos é muito interessante, porque nós somos como ramos enxertados. Romanos capítulos 9, 10 e 11 fala isso, né? Nós somos como ramos enxertados que, a partir do momento que é enxertado no ramo principal, agora faz parte do ramo principal. Nós não somos mais separados do ramo, né? Nós não somos mais a parte daquele ramo, nós somos parte da planta principal, do ramo principal, porque nós fomos enxertados, colados, nós somos filhos adotivos, e os filhos adotivos possuem os mesmos direitos e os mesmos deveres de filhos legítimos. Como filhos que somos, nós temos direito também à bênção de Abraão. E aí nós vemos que o que significava ter essa bênção de Abraão. Hoje em dia nós temos um evangelho muito triunfalista, que prega que todo mundo vai ser abençoado e tal, e nós esquecemos também que Deus é um Deus justo, que Ele prega a bênção e prega a maldição também, né? Então, a maldição muitas vezes na Bíblia é vista como um juízo de Deus. Então, precisamos entender muito bem o que é bênção e maldição, né? Mas o fato é que aqui Paulo está trazendo a questão da bênção. A bênção de Abraão, que era para Abraão, agora está recaindo sobre nós. E em que consiste então a bênção de Abraão? Muitas pessoas acham que é só a questão financeira, porque Abraão foi muito rico, foi um homem muito próspero. Mas eu quero trazer um olhar mais, uma outra perspectiva, um olhar mais aberto sobre essa questão. Não era só a questão da prosperidade, mas era também uma questão de paz, porque aqui nós vemos Deus abençoando os que o abençoam. Ou seja, quem fizer acordo, quem topar abençoar Abraão, quem chegar com um presente para Abraão, esse vai ser abençoado, ou seja, um acordo de paz. Então nós temos aqui paz, nós temos propriedade por quê? Quando Abraão recebe a promessa, ele diz assim: sai da sua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ali ele então ia construir um novo país. Abraão obedece, né? No capítulo 15, versículo 6 diz que Abraão creu, foi para essa terra e isso lhe foi imputado como justiça. Isso foi creditado como
como justiça. Ou seja, então ele recebeu essa propriedade, né? Então, propriedade, prosperidade, paz, né? E posteridade. Então, 4 P's aqui da bênção de Abraão, e eu quero adicionar um quinto também, que é fazer parte do plano de redenção. Então, 5 P's aqui da bênção de Abraão, que recaiu sobre Abraão e recai sobre nós também. Então, sobre nós recai essa bênção de Abraão, que é paz, prosperidade, posteridade, propriedade e plano redentivo. Afinal, Abraão foi usado por Deus para ser o pai de uma nação, e o pai, a gente vai vendo a genealogia de Cristo e o pai de Cristo. Então, a partir da genealogia de Abraão que vem Cristo para a terra. Então, Abraão foi usado para ser como parte do plano redentivo. E o que isso traz para a gente hoje, meus irmãos? Hoje nós somos chamados a fazer parte do plano redentivo de Deus. Nós somos parte desse plano de redenção de toda a humanidade. Então, quando nós somos abençoados, então quando nós vamos até as pessoas, quando nós falamos de Jesus, quando nós pregamos a salvação, quando nós estamos levando a salvação para outras pessoas, nós estamos fazendo parte desse plano redentivo de Deus e nós estamos recebendo a bênção que estava sobre Abraão e que hoje está sobre as nossas vidas. Olha só, irmãos, é uma perspectiva muito mais ampla. A bênção de Abraão não é só a prosperidade, mas é uma prosperidade que atinge todas as áreas. A propriedade, então nós vamos ter terra sim, né? Nós vamos ter paz, nós vamos fazer acordo de paz com as outras pessoas, nós vamos ter a posteridade, filhos e mais filhos, isso também faz parte da bênção de Abraão, e nós vamos vamos ter propriedade, paz, prosperidade, posteridade e fazer parte do plano de redenção de toda a humanidade. Amém, irmãos? Que a bênção de Abraão, a bênção que foi dada a Abraão, recaia sobre as nossas vidas, que possamos experimentar essa bênção de Deus chegando até nós, porque nós somos filhos do Senhor, nós somos filhos de Abraão, nós somos Israel espiritual de Deus, nós somos como ramos enxertados, filhos adotivos, no entanto, filhos que possuem o mesmo direito e os mesmos deveres daqueles que são filhos legítimos. E a palavra de Deus também diz, né? O justo viverá pela fé, não é pela prática da lei, mas pela fé. É pela fé que nós vivemos, é pela fé nessa promessa, é pela fé na bênção que estava sobre Abraão, que recai sobre nós também, e é pela fé em Cristo Jesus que nós vamos viver e que nós vamos experimentar grandes coisas no dia de hoje. Amém? Vamos orar então para que Deus nos abençoe no dia de hoje, para que possamos experimentar esse projeto, esse plano redentivo de Deus se cumprindo nas nossas vidas. Pai, muito obrigado, ó Deus, por esse estudo da palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos fala, o Senhor nos conduz, o Senhor um dia nos chamou das trevas, nos trouxe para a luz, e o Senhor continua a aperfeiçoar a salvação em nossas vidas todos os dias. É obra do Senhor, por mais que nós nos coloquemos numa posição de fazer um esforço, não é pelo nosso esforço, não é pela nossa prática, mas é o seu Espírito atuando em nós que provoca essa transformação, que nos impele a praticar as coisas boas. Por nós mesmos, nós não temos força, nós vamos escolher sempre o mal, mas o seu Espírito Santo em nós vai atuando, vai nos limpando, vai nos purificando. E Deus, nós não queremos viver como insensatos, que vivem de altos e baixos, vivem buscando as coisas antigas, as coisas do passado. Queremos viver uma vida ascendente, uma vida
crescente na sua presença, ó Deus. Que em nome de Jesus o Senhor nos ajude a hoje experimentar mais e mais, que a gente não volte mais atrás. A sua palavra mesmo diz que quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Que então no dia de hoje nós não olhemos para trás, que nós possamos fitar os nossos olhos no Senhor e andar na sua direção e confirmar o nosso chamado e cada dia mais consagrar as nossas vidas ao Senhor e viver muito mais dos projetos do Senhor para as nossas vidas. Também, ó Deus, que a bênção que estava sobre Abraão recaia sobre as nossas vidas hoje e que possamos experimentar o Senhor nos abençoando em tudo que nós fizermos. Que o nosso dia seja um dia próspero, que nosso dia seja um dia de paz, que nosso dia seja um dia pleno na sua presença, Senhor. Em nome de Jesus, em tudo que nós fizermos, que nós possamos ver a manifestação da sua presença. Ó Deus, e que o seu Espírito Santo venha nos encher, ó Deus, venha nos capacitar, seja nas pequenas decisões, seja nas grandes decisões, que nós possamos experimentar o direcionamento do seu Santo Espírito em cada pormenor das nossas vidas, Pai. Ó Deus, que o dia de hoje seja repleto da sua presença e que possamos experimentar grandes coisas para a tua glória. Eu quero pedir a sua bênção sobre a vida de cada irmão que esteve participando conosco aqui desse devocional, também aqueles que vão assistir durante o dia, que de igual forma sejam abençoados por ti e que nós experimentemos o seu amor e o seu cuidado em nossas vidas todos os dias. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Um ótimo dia para vocês. Que você possa experimentar o amor de Deus enchendo a sua vida e que você seja parte do plano redentivo de Deus, levando a mensagem de salvação para as outras pessoas. E amanhã, às 6:30 da manhã, em nome de Jesus, estaremos juntos novamente para continuar o estudo de Gálatas, capítulo 3. Nós vamos ver um pouquinho de qual é a função da lei. A lei, ela não foi extinguida totalmente, então nós vamos entender qual é a verdadeira função da lei para nós hoje. Obrigado, irmãos, Deus abençoe, abraço e tamo junto!